E aí, você sabe resolver problemas de regra de três composta? Olha, regra de três composta é uma coisa que parece difícil, mas a gente vai ver nesse vídeo aqui que é muito fácil, que você consegue enfrentar qualquer questão de regra de três composta, de proporcionalidade que vier pela frente depois que você ver comigo essa questão que a gente vai resolver. Olha só, esse aqui é o meu canal onde eu vou trabalhar questões de raciocínio lógico, de matemática para concursos. Se for do seu interesse, já aproveita, já se inscreve agora mesmo e aproveita e já deixa o joinha aqui no vídeo também, tá legal? Vamos lá então, vou soltar aqui a questão para a gente dar uma olhada juntos, ó. Vejam comigo o enunciado aqui da questão. Ela fala para a gente que em uma fábrica de refrigerantes, três máquinas iguais, trabalhando com máxima capacidade, ligadas ao mesmo tempo, engarrafam 5.000 unidades de refrigerante em 4 horas. Se apenas duas dessas máquinas trabalharem nas mesmas condições, no engarrafamento de 6.000 unidades de refrigerante, o tempo esperado para a realização desse trabalho será de... Pessoal, primeira coisa, por que essa questão é de regra de três composta? Por que eu sei que ela é sobre isso? Porque assim, a gente está aqui nesse vídeo, você já está meio condicionado a acreditar que a questão que vai aparecer aqui é de regra de três composta. Mas será que lá na sua prova, se você bate o olho numa questão como essa, você perceberia? Pessoal, o que caracteriza uma questão de regra de três composta? Geralmente o enunciado tem duas frases só. A primeira frase nos traz uma situação onde eu tenho aqui ó, uma grandeza, 3 máquinas, outra grandeza, engarrafam 5.000 unidades de refrigerante, e outra grandeza, o tempo aqui, 4 horas. A primeira frase me dá todas as informações. Na segunda frase, eu tenho o número de máquinas, eu tenho o número de unidades de refrigerante, e o que está faltando? Está faltando justamente o tempo, e a questão me pede isso, me pede o tempo. Então eu percebo o seguinte, eu tenho 3 grandezas ao todo, eu sei o valor delas na primeira situação, na segunda situação tem uma delas que eu não sei o valor, como é que eu faço para resolver? Pessoal, é muito fácil resolver questões de regra de três composta. Você tem que olhar para a situação aqui. Essa é a parte mais difícil, tá? É você olhar para a situação e você responder a seguinte pergunta. Qual é o processo que está acontecendo nessa situação aqui descrita pela questão? Qual é o processo? É um processo de impressão de folhas, né, por impressoras. É um processo de construção de muros em casas. É um processo de asfaltamento de estrada. Enfim, é o que está acontecendo? Nesse caso aqui, a gente olhando o enunciado, a gente vê que é um processo o quê? De engarrafamento de refrigerantes, né? Se é um processo de engarrafamento de refrigerantes, qual é o resultado final desse processo? O resultado final é o número de garrafas que você engarrafou, não é? Então você precisa olhar para as grandezas que você tem, para as informações, no caso o número de máquinas, o número de unidades de refrigerante que são engarrafados e o número de horas. E responder qual dessas 3 grandezas representa o resultado final do meu processo. Essa é a resposta que você tem que dar. Qual é a grandeza que representa a unidade final, o resultado final do seu processo? Eu acho que nesse caso aqui está claro que o resultado final do processo é o número de garrafas, né, o número de unidades de refrigerante que são engarrafados. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai desenhar uma tabelinha e é sempre do mesmo jeito, tá? Olha como é que é a tabelinha, ó. Ela tem uma divisória assim, ó, ela é maior do lado esquerdo e ela é menor do lado direito. Nesse pedaço menor, eu vou colocar o resultado do processo, que é o número de unidades de refrigerante que são engarrafadas. Aqui eu coloco o resultado final do processo. Aí as outras grandezas eu coloco do outro lado. Eu coloco aqui o número de máquinas e eu coloco aqui também o tempo. No caso aqui, quando a gente tem tempo em horas, é sempre bom levar para minutos antes de fazer as contas. 4 horas vezes 60 minutos, que é o que eu tenho em cada hora, 240 minutos. Então aqui eu vou deixar o tempo, só que esse tempo ele já vai ficar em minutos, tá? E aí a gente preenche as informações da primeira frase. Nós já sabemos que 3 máquinas engarrafam 5.000 unidades em 4 horas, ou seja, em 240 minutos.
No segundo cenário, eu tenho duas máquinas que vão engarrafar 6.000 unidades e eu quero saber esse tempo que eu vou chamar de T. Como é que eu resolvo? Depois que a gente escreveu desse jeito aqui, fica muito fácil resolver. Veja, a única coisa que você tem que pensar é qual é a unidade, qual é a grandeza que representa o resultado final do meu processo. Se você descobriu isso, o resto você faz muito bem, tá? Porque agora você sempre vai multiplicar do mesmo jeito. Não importa se as grandezas são diretamente, inversamente proporcionais, você não tem nem que pensar nisso. Se você descreveu, colocou as grandezas do jeito que a gente aprendeu aqui, você vem aqui, ó, e você vai multiplicar da seguinte maneira. Você vai multiplicar esses dois itens aqui pelo de baixo. Esses dois itens aqui pelo de cima. Você cruza do jeito que a gente fez ali, tá? E aí você vai colocar aqui, então, 3 vezes 240 vezes, aí tem que ir lá para baixo, vezes os 6.000, e vai igualar a 2 vezes o T vezes os 5.000. E agora? Pessoal, agora acabou o problema. Agora é matemática básica. Agora a gente vai fazer a continha, vai simplificar os números para que a gente chegue no resultado final. Lembrando, na hora de simplificar, tudo que eu fizer de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro. Se eu decidir dividir algum número de um lado da igualdade por 5, eu tenho que dividir um número do outro lado por 5, e assim por diante. Então vamos fazer isso. Eu posso, por exemplo, dividir os 6.000 por 1.000, cortando esses 3 zeros. E aí eu divido os 5.000 também por 1.000, cortando esses 3 zeros. Eu posso dividir o 2 por 2, que me dá 1. Posso dividir o 6 aqui, ó, por 2. Se eu dividir esse 6 por 2, vai me dar 3, né? Posso fazer o que mais? Ora, posso passar o 5 dividindo? Vamos fazer isso? Vai ficar o seguinte. Vai ficar, ó, aqui, ó, 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 240. Passei o 5 dividindo para cá. Do outro lado sobrou somente o T. Tá, joia? Quanto que é 240 dividido por 5? Faz aqui, ó. 240 dividido por 5, você pode multiplicar em cima e embaixo por 2. Isso vai dar 480 dividido por 10, que é 48. Então, ficou 9 vezes 48. Isso aqui é o meu tempo. Faz 9 vezes 48. Como é que você faz isso daqui? Você pode fazer de diversas formas, tá? Se você quiser, faz a conta certinha mesmo, ó. 48 vezes o 9. 9 vezes 8 vai me dar 72, vai 7. 9 vezes 4, 36. 36 mais 7, 43. 432. Portanto, o meu tempo é de 432 minutos. Minutos por quê? Porque eu usei o tempo lá, 240 minutos também. Se está em minutos, aqui vai ser minutos também. Como é que eu chego na minha resposta agora? 432 minutos. Isso aqui corresponde ao quê, hein, pessoal? Uma dica para vocês, tá? Sem fazer conta aqui, ó. Repare que aqui termina com 2 minutos. Só tem uma alternativa de resposta que termina aqui com 2 minutos, que é essa daqui. Não tem como outra ser o gabarito, tá? Mas, professor, eu quero fazer a conta. Eu quero realmente chegar ali. Então, você pega 432 minutos, divide. Quantos minutos eu tenho em uma hora? 60 minutos. Quanto é que vai dar isso daqui? Ora, aqui eu acho que vai caber 7, né? Porque 7 vezes 60 é 420. 7 vezes 6 é 42, né? E aqui vai ficar 12, tá? E o que significa isso daqui? Significa que, ao dividir 432 minutos em grupos de 60 minutos, eu vou ter 7 horas completas e mais 12 minutos. 7 horas e 12 minutos estava aqui na alternativa C, que era mesmo o nosso gabarito, é o que a gente já tinha visto e está, então, resolvida a questão. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa maneira aqui você pode resolver qualquer questão de regra de 3 composta. Recomendo até que você pegue outras aí para já tentar resolver, porque você só precisa bater o olho na questão, perceber, olha, essas grandezas, dessas grandezas que eu tenho, qual é o resultado final do processo? Ah, essa daqui. Coloca ela no cantinho, deixa as outras aqui,
multiplica do jeito que a gente viu e chega no resultado final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, lembre de deixar um joinha aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Um abraço, valeu, até mais, a gente vai continuar com muitos vídeos de matemática e raciocínio lógico para vocês aqui. Um abraço.